Estamos felizes com a glória do Senhor, amém? Abram suas Bíblias em Neemias capítulo 2, por favor. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos fazer a leitura desses próximos 10 versículos, perdão. Cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Repetindo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se acharam de coragem para a realização desse bom projeto. Versículo 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Versículo 20, para terminarmos. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Diga amém por isso. Você pode repetir isso comigo? O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a nossa fonte de inspiração. Obrigado pelo privilégio que temos de nos expormos às verdades do Teu Evangelho, às verdades que foram escritas por homens inspirados pelo Senhor. A Tua palavra ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a nossa formação e para nos tornar aptos, Deus, para a salvação que existe somente em Cristo Jesus. Nesse momento, juntamente com cada um desses irmãos, eu oro pedindo para que esta palavra ganhe ainda mais forma em nossos corações. Eu oro declarando que a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas intenções estão completamente voltadas, submetidas e sensíveis para ouvir a Tua voz. Nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz no dia de hoje e declaramos que sairemos daqui infinitamente melhor e mais preparados diante do Senhor do que quando chegamos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos hoje no último episódio dessa série chamado Co-Criando com Deus. E para esta mensagem eu dei o título de O Convite para sermos sócios dos sonhos e promessas de Deus. Quantos querem ser sócios de Deus? Nós vivemos um tempo no qual muitos de vocês, incluindo eu, já ouvimos por diversas vezes que sociedade tende a dar errado. Nós já ouvimos por muitas vezes que desenvolver uma sociedade é algo muito difícil. É algo muito complexo e de fato não é algo tão simples. Mas nesta manhã eu quero dizer a vocês acerca de uma sociedade que nós temos a possibilidade de começarmos ela ou de entrarmos por ela com a convicção de que no final nós seremos bem-sucedidos. Quando Neemias chama aqueles seus amigos e aqueles sacerdotes para um projeto grandioso, para uma empreitada grandiosa, para um grande negócio, Neemias tinha uma convicção de que o Senhor que tinha trago a ele aquela proposta, o Senhor que havia despertado nele aquele desejo, era o Senhor quem faria com que eles fossem muito bem-sucedidos. Então a sociedade proposta pelo reino de Deus, a sociedade proposta pelo autor da vida, não é uma sociedade qualquer.
A prova disso é que quando olhamos para toda a estrutura e toda a narrativa bíblica, nós nos deparamos com verdades invioláveis durante toda essa narrativa que apontam para um Deus que escolheu para que nós pudéssemos ser sócios dele. O texto bíblico começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo que no princípio Deus criou. Isso quer dizer que é parte da natureza divina o dom criativo. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E o texto continua dizendo que a terra estava como? Sem forma e vazia. É muito legal porque quando Deus traz a realidade dos céus para a terra, aquilo que estava bagunçado, desorganizado, passa a ser organizado. Passa a ser estabelecido de uma forma coerente. Então, desde o início, Deus, com o seu dom criativo e com a sua proposta e com a sua empreitada com a humanidade, Ele propõe a nós um universo perfeito e harmônico. Deus não entra em negócios em que Ele não tenha certeza de que Ele será bem-sucedido. E no final das contas, em tudo que Ele entra, Ele sempre será bem-sucedido. Então o convite para co-criarmos com Deus é um convite para sermos parceiros e agentes de transformação com aquele que tem a chave do sim e do não nas mãos. Com aquele que tem o controle sobre todas as coisas e com aquele que nós sabemos que mais do que apenas ser soberano e ser único e ser o princípio, o meio e o fim para todas as coisas, Ele não apenas usou desse espaço, mas Ele também ousou nos chamar para sermos não apenas observadores, mas para sermos co-herdeiros e co-participantes dEle nesse reino. A grande verdade é que o reino de Deus, ele não é um convite para que nós continuemos vivendo uma vida apenas de maneira passiva. Não, não é. Gênesis 1 fala do Deus que criou, é verdade. Mas Gênesis 1, 26 e 27 fala sobre o Deus que também criou o ser humano. E lá nós vemos a narrativa em que Deus, ao criar o ser humano, Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E se Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele coloca em nós também a sua natureza criativa. Ele também colocou em mim e em vocês um chamado para também sermos co-criadores com Ele, para também sermos co-participantes com Ele, para também sermos sócios dEle. A grande verdade é que o texto continua e quando chegamos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o próprio Deus diz, olha, agora eu já chamo vocês para cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar o jardim fala sobre sermos chamados para cuidar e desenvolver a criação junto com Ele. Ele poderia muito bem, porque Ele é autossuficiente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele poderia sim dizer, eu criei tudo e tudo passa por mim, mas Ele ousou escolher, criar tudo e dizer, venham construir comigo parte dessa história. Venham ser ativos comigo, venham ser co-criadores da minha criação. E não por acaso Ele dá ao homem, à humanidade, a responsabilidade inclusive de dar nome às coisas que Ele próprio criou. No mundo dos negócios nós falamos sobre aquele que é o sócio fundador, e nós falamos sobre outros sócios que vão entrando no negócio, e tem um provérbio africano que ele é muito legal, que ele diz o seguinte, olha, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, você vai junto. O que esse provérbio tende a nos ensinar? De que quando nós temos sonhos e projetos grandiosos, muitas das vezes nós precisamos construir esses sonhos em várias mãos. Então eu quero começar dizendo para mim e para você que nem toda sociedade é ruim. Sociedades ruins são aquelas que estão com propósitos e visões distintas. Isso é ruim. Assim como no casamento nós entramos numa sociedade. Só que nós precisamos ter um mesmo propósito estabelecido. E não é sobre sermos pessoas iguais, porque não é sobre isso. Mas é sobre carregarmos a natureza semelhante. É sobre termos uma mesma visão. É sobre termos uma mesma convicção. Uma outra prova bíblica, da narrativa bíblica, de que nós fomos chamados e criados por Deus com expertise e com a capacidade de sermos associados e fazermos parte e cooperarmos para o seu reino, para os seus propósitos e para os nossos propósitos. Está lá no livro de Salmo, capítulo 8, e eu quero ler com vocês. Salmo capítulo 8, versículo 4, olha o que esse texto diz. Salmo 8, versículo 4. Pergunta, afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que o visite? O salmista fazendo esse questionamento. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu já parei para avaliar, poxa vida,
Será que eu sou tão precioso assim? Porque Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. O bispo tem um testemunho incrível, aquele do gel, em que ele diz que naquele movimento em que alguém passa e joga o gel da marca, da espécie, da cor que ele usava, foi a forma dele entender que Deus estava atento aos mínimos detalhes dele. E eu poderia dizer para vocês que estão nesse auditório, para vocês que nos acompanharem depois pela internet, que Deus se importa com cada um dos nossos mínimos detalhes. E o salmista, intrigado com isso, ele faz um questionamento que é parte da natureza humana, questionar, perguntar e querer entender as coisas. Afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que o visite? Talvez a pergunta para nós hoje, dentro dessa série é, por que Deus está me chamando para ser co-criador com Ele? Por que Deus está contando comigo, está contando com a minha ação, com a minha proatividade, com o meu sim ou com o meu não, para que o propósito dele continue se cumprindo em mim, através de mim? E a resposta vem no versículo 5. No entanto, o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor o coroou de grande glória e de honra. Meus irmãos, se nós entendêssemos isso daqui, muitos dos nossos problemas conosco mesmo de identidade, eles seriam resolvidos também. Porque nós entenderíamos que nós somos criados pelo Criador, por aquele que deu o start, aquele que deu o começo em todas as coisas. Mas Ele não nos criou de qualquer jeito, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas Ele nos fez só um tiquinho menor. Ele nos fez um pouquinho menor, e não é para que nós nos fiquemos envaidecidos, orgulhosos e relutantes ao outro e à humildade, não. Mas é para nós entendermos o quão importantes nós somos no seu propósito. O quão importante nós somos para o cumprimento das suas promessas em nós e através de nós. O Senhor o coroou de grande glória e honra. Bata aí no teu peito e fala assim, o Senhor me coroou de glória e honra. Nós temos que entender isso, irmãos. O convite para co-criar, para ser um co-participante, para ser um co-herdeiro, é para alguém que entende que nós somos desde a eternidade criados e coroados de grande glória e honra, mas não é sobre nós, é sobre Ele em nós. E o texto continua dizendo, o Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, a autoridade sobre todas as criaturas. Gênesis. O salmista, ele teve revelação e ele volta lá no início de tudo, o Senhor deu autoridade, irmãos. Nós temos uma autoridade espiritual para chamar à existência, inclusive as coisas que não existem, por meio daquele que habita em nós. Porque o texto de Romanos diz que o Senhor chama as coisas como se elas já existissem, coisas que não existem. E eu te pergunto agora, o que você poderia chamar à existência agora, na tua mente, no teu coração, que ainda não existe? Essas orações que nós fizemos aqui agora, são formas e declarações poderosas de dizermos, nós estamos chamando a existência, aquilo que ainda parece não existir, mas que já existe, por aquele que nós cremos. Sermos co-criadores com Deus é estarmos posicionados, é sabermos que Ele nos fez com autoridade e com um chamado específico. O desígnio de Deus para nós, é para que nós possamos avançar. E quando nós chegamos no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 8, nós nos deparamos com a verdade que diz, o Senhor não apenas se contentou em nos salvar, Ele além de nos salvar, Ele nos coloca numa posição de filhos por adoção, e não apenas nos coloca na posição de filhos por adoção, Ele nos diz que nós somos filhos por adoção, mas co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro é aquele que sabe que tem voz dentro de um lugar, e essa voz não é sobre queremos ocupar o lugar de Deus, é sobre reconhecermos aquilo que Ele colocou em nós e sobre nós, é sobre a verdade que Ele plantou no nosso coração. E eu te disse tudo isso para que nós pudéssemos voltar em Neemias, para que nós pudéssemos juntos, agora rapidinho, identificar 4 verdades e ensinamentos poderosos que o texto de Neemias traz para mim e para vocês. A verdade e o entendimento de que com Neemias, o Senhor nos mostra o verdadeiro significado do que é co-criar com Ele. Lembremos que nos versículos 11 e 12 de Neemias capítulo 2 que nós lemos, Neemias disse, olha, eu não havia contado para ninguém aquilo que o Senhor já tinha falado comigo. Sabe qual que é a parte boa dessa sociedade com o Criador, o sócio fundador, o sócio criador de todas as coisas e do universo? É porque Ele, além de ter fundado todas as coisas, Ele nos atrai para essas coisas. Foi o próprio Deus quem chamou a atenção de Neemias sobre aquele caos que estava sobre Jerusalém. Foi o próprio Deus quem despertou em Neemias. Foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa. É isso que eu quero dizer para vocês.
O primeiro princípio que eu aprendo com Neemias é que antes de querermos co-criarmos com Deus, nós não podemos esquecer que nós precisamos ser despertados por Deus. E a pergunta que eu te faço é: o Senhor tem despertado teu coração nesses dias para o quê? Para quem e para quando? Quais são os chamados que o Senhor tem colocado no teu coração? Quais são os desejos? Quais são os projetos? Quais são as propostas? Quais são os propósitos que o Senhor tem confiado a você? O que tem gritado dentro do teu coração nesses dias acerca de Deus em você, para que Ele possa fluir através de você? A narrativa de Neemias começa com uma profunda revelação. Essa série, Co-Criando com Deus, ela já foi estabelecida como um fundamento da nossa comunidade de fé. O ano passado tivemos, esse ano novamente. A não ser que o Criador, o sócio fundador, ele nos designe para que mudemos, até então será algo que fará parte da nossa cultura. Porque nós entendemos que existe um convite baseado numa profunda revelação. Diga comigo, revelação. Não é mero sentimento, é revelação, é entendimento. Neemias estava numa posição de honra como copeiro do rei Artaxerxes, nós sabemos disso. Mas quando ele tem um entendimento, uma informação vindo do seu irmão Anani sobre o estado de Jerusalém, Neemias tem revelação do caos que havia. Neemias tem revelação de que o Senhor estava não apenas mostrando para ele discernimento sobre o que estava acontecendo, mas o Senhor estava o chamando para co-criar o muro de Jerusalém. O Senhor estava chamando Neemias para ser sócio naquela empreitada, na linguagem da engenharia. Era uma empreitada, e com um prazo determinado de 52 dias. E detalhe, Neemias não atrasou como alguns empreiteiros atrasam por aí. Neemias foi um co-criador por excelência. Neemias foi alguém que entendeu que o Senhor, que o despertou, o chamou, o atraiu, era o mesmo Deus que o apontaria como fazer todas as coisas. A sociedade com o Senhor, irmãos, fazer parte dos planos e projetos de Deus para o seu reino, para a sua igreja e para as nossas próprias vidas é um grande privilégio. Se nós entendermos isso, nós começaremos a olhar para essa temática de uma maneira completamente diferente. É sobre entendermos o grande privilégio que é cooperar para os planos de Deus. Nós gostamos muito do texto que diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E a pergunta que eu te faço é: e se dependesse de nós dizermos todas as coisas que no que depender de nós, nós cooperaremos para que o reino de Deus continue em avanço? Porque é muito bom quando fala sobre nós. Agora a pergunta é: e no que depender de nós? Porque muitas vezes nós chegamos prontos, com as mãos prontas para receber, e está tudo bem, porque Ele quem toma iniciativa, Ele é o sócio fundador, o sócio criador. Mas todo sócio fundador, quando ele estabelece outros sócios, ele espera deles proatividade, ele espera deles responsabilidades, ele espera deles compromissos, ele espera deles lealdade. O Senhor está esperando algo de nós, meus irmãos, eu preciso dizer nesta manhã. 2 amém. Deus, Ele poderia escolher agir sempre sozinho, mas Ele decidiu convidar homens e mulheres para fazerem parte do seu plano. E se Ele estiver procurando outros hoje, Ele vai encontrar em nós? Ele vai encontrar em nós aqui agora? Se Ele estiver precisando de outros homens e mulheres, Ele pode olhar para nós, porque Ele encontrou em Davi alguém que entendeu que o Senhor estava procurando outros para ajudarem a construir algo grandioso. 1 Crônicas capítulo 29, do versículo 10 em diante, Davi está tomado pelo entendimento que tudo é do Senhor, tudo começou com Ele, tudo é para a glória dEle, na construção do templo de Salomão. Mas Davi, ele tem um entendimento de que apesar de tudo ser do Senhor, todos os recursos inclusive que ele tinha, veio do Senhor. Davi mantém-se posicionado, sabendo que dependesse dele, ele faria. A prova disso é que ele não usufrui do templo, mas o que ele pôde e tinha que fazer, ele fez. Davi foi ou não foi um co-criador do templo? Sim ou não, irmãos? Quantos acreditam? Quem foi que levantou as ofertas e disse para Salomão? É quase que Davi foi o engenheiro, foi o que levantou todos os recursos, e Salomão chegou só no dia da chancela dizendo: está pronto.
Eu não estou diminuindo a importância de Salomão, vocês estão me entendendo? Mas o que eu estou dizendo é que Davi foi sim um co-criador com Deus daquele templo e daquela era. Mas Davi tinha esse entendimento de que Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas que Deus escolheu contar com ele. Assim como Deus escolheu contar comigo e com você. Maria, mãe de Jesus, ela teve o entendimento que Deus Pai escolheu contar com ela na trajetória. Deus escolheu, irmãos. Ela simplesmente disse: eu vou co-criar com Deus. E ela co-criou o Filho de Deus. Olha, meus irmãos, quão privilegiado nós somos. Existe um papel fundamental do ser humano na história redentora da Terra. Existe um papel que cabe a nós. O ser humano criado à imagem de Deus tem o privilégio e a responsabilidade de cooperar com a vontade divina. Então a pergunta central para nós hoje é: de que forma que eu posso cooperar? E de que forma que eu estou disposto a cooperar com a vontade divina? Essa é a verdade. Porque entre saber o que tem que ser feito e ter a disposição e decisão de fazer, existe uma grande diferença. E nenhuma sociedade que se preze vai ficar com sócios que não estão comprometidos em fazer o que tem que ser feito. Segundo ponto que eu aprendo muito com Neemias. É que Neemias, ele tem uma resposta rápida ao chamado e à visão que Deus deu para ele. Co-criadores por excelência, eles não perdem o time. Eles não perdem o tempo oportuno para fazerem o que tem que ser feito. Co-criadores com Deus, eles não ficam procrastinando, que é uma palavra que nós gostamos e ouvimos tanto. Eu preciso repetir. Co-criadores com Deus, eles não procrastinam o seu chamado em Deus. Eles não procrastinam o seu chamado, o seu propósito e aquilo para o qual Deus os chamou para ser e para viver. Neemias, ao ser tocado pela visão de Deus, ele não hesitou, ele não ficou questionando, ele não ficou pensando somente nos prós e nos contras. Ele simplesmente entendeu que era um chamado e que ele seguiria aquela visão. Mas Neemias, ele faz algumas coisas que são fundamentais para todos nós. Ao responder o chamado rápido de Deus, Neemias faz algo. Ele entra por um tempo de preparação. Diga comigo, preparação. Sabe o que é preparação? É treinamento. O texto bíblico, se você continuar lendo, e nós demos parte dele, ele diz que Neemias fez o quê? Ele entrou num período de oração. Nós muitas vezes queremos o título de sermos co-criadores com Deus, mas a pergunta central é: quanto tempo gastamos em oração para sermos co-criadores com Ele? Porque uma sociedade que se preze demanda tempo, energia, reuniões e mais reuniões. Quantas reuniões você tem feito com o Senhor ao longo da semana? Quantas reuniões você tem feito com o Senhor ao longo do seu dia? Porque querer ser sócio dele não é suficiente. É preciso sentar na mesa com Ele. É preciso colocar os prós e os contras daquilo que Ele nos chamou para ajudar a construir. É preciso entender o que o sócio fundador, o sócio criador, aquele que poderia fazer tudo sozinho, o que Ele espera de nós. Isso tem que ter olho no olho. Vocês estão me entendendo? Isso tem que ter intimidade. Isso tem que ter confiança. Isso tem que ter relacionamento. Neemias entrou para um tempo de preparo. A resposta de Neemias não foi uma resposta passiva, foi uma resposta ativa, consciente que Deus o estava chamando para agir. No fundo, eu acredito que todos nós temos consciência, ou a maior parte de nós, sobre vários chamados que Deus já plantou no nosso coração. Todos nós temos sonhos grandiosos, ou a maior parte de nós. A maior parte de nós temos objetivos lindos. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: o que temos feito por isso? De que forma temos atuado? De que forma temos agido? Neemias não apenas reconheceu o problema, os muros estão derrubados. Jerusalém está arruinada. Jerusalém está fragilizada. Neemias propôs uma solução divina. Neemias propôs uma solução natural, mas com uma perspectiva antes do natural, espiritual. Porque reconstruir os muros não falava apenas sobre colocar tijolos, cimentos ou qualquer outros elementos que pudessem cercar a cidade. Reconstruir os muros falava sobre reconstruir a proteção sobre aquele lugar que havia sido escolhido por Deus desde a fundação do universo. Neemias
passou 4 meses em oração. Se você voltar no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1. 4 meses de oração. Eu não estou dizendo que eu e vocês sempre precisaremos entrar dentro de uma lógica, muitas vezes tradicional e religiosa, de dizer, olha, se Neemias esperou 4 meses, então só daqui 4 meses que eu vou entrar em ação. Não. Era o time para aquela situação, para aquele projeto. Mas o que não dá é para querermos ser co-criadores sem termos nenhum tempo de oração. Não dá. Porque senão, nós seremos pessoas que iremos fazer só nas nossas próprias boas intenções. E eu me lembro de uma frase que eu já disse ela outras vezes, da apóstola Elizabeth, saudosa, que ela dizia o seguinte: a boa intenção não substitui a vontade de Deus. Essa é a verdade. Sermos bons intencionados aqui, na boa, todos nós somos. Nós saímos de casa, tomamos o nosso banho, cada um sabe o que precisou fazer para estar aqui hoje, então nós temos excelentes intenções. Colocamos uma boa roupa, tomamos um café, sorrimos para as pessoas ao subirmos aqui, já cantamos, já ofertamos, boa intenção. Mas lembremos, boa intenção não substitui a vontade de Deus. Para ser co-criador e para ser co-participante, para ser co-herdeiro, não basta ter boa intenção. Precisa se relacionar, treinar, se preparar, para que você tenha uma fé concreta, para que você possa construir os muros e alicerces necessários para a sua Jerusalém. Jerusalém aqui é uma figura representativa nesse momento para mim e para você, daquilo que Deus nos chamou para ser, para viver e para manifestar. Eu acredito sim que Neemias cumpriu o seu projeto de vida. No tempo oportuno, ele cumpriu o projeto de vida dele. E o que eu e vocês precisamos perguntar é: iremos cumprir o nosso projeto de vida? O terceiro ensinamento que eu tenho com Neemias é que Neemias, ele entendeu que para construir algo grande, ele precisaria de colaboradores. A cocriação não fala para um lugar de isolamento e para um lugar de orgulho, de vaidade, não. A cocriação não é para nós sairmos aí batendo no peito e dizendo, olha, é sobre mim, eu construí algo grandioso para Deus. Não, nós não vemos Neemias fazendo isso. Pelo contrário, Neemias tem uma revelação e entendimento tão belo nos versículos 19 e 20 do capítulo 2 que nós lemos. E depois no capítulo 3, do versículo 1 ao 22, que Neemias, após receber a confirmação do rei, sobre sim, você deve causar um grande movimento, uma grande mobilização, o que Neemias faz? Ele sai convidando o povo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Essa série chamada Co-Criando com Deus não é para 1 ou 2 pessoas, é para essa comunidade como um todo. É para essa igreja. Nós acreditamos que não é sobre 1, sobre 2, é sobre todos nós irmos juntos. É aquela história, quando algo é muito bom, nós não conseguimos guardar só para nós. Quando o presente é muito bom, eu não me contento em ficar com ele só para mim, não. A primeira coisa que nós fazemos é ligar para as pessoas que nós gostamos e começamos a partilhar. São boas notícias, o Evangelho é boa notícia por conta disso, porque nós não conseguimos guardar somente para nós. O Evangelho, ele nos leva e nos conduz para um lugar em que nós entendemos que a unidade, existe unidade na diversidade. Esse é o Evangelho. A diversidade fala sobre nós sermos sujeitos únicos, mas criados por uma única natureza, que é a natureza divina. O nosso ponto de convergência e de encontro não é sobre o nosso corte de cabelo, não é sobre a cor da nossa roupa, não é sobre o carro que nós temos, sobre o bairro que nós moramos, não. O nosso ponto de encontro e de convergência é sobre a natureza divina que nós carregamos. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós temos prazer em termos comunhão na obra. Foram 52 dias, não fáceis, mas 52 dias que Neemias jamais conseguiria construir e co-criar aquele muro sozinho. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque é tempo de nós respondermos coletivamente ao chamado para sermos co-criadores com Deus e embaixadores do seu reino aqui na terra. Quantos querem isso para a sua vida e para a sua casa? Quantos querem ver os seus filhos sendo co-criadores de Deus? Quantos querem ver os seus cônjuges co-criadores de Deus? Quantos querem ver os seus familiares, seus pais, seus irmãos sendo co-criadores de Deus? Quantos querem ver a cidade de Goiânia sendo uma co-criadora com Deus, irmãos? Sabe quando é que Goiânia vai ser a melhor cidade do mundo para se morar? É também parte da resposta das políticas públicas, mas é quando, de fato, todos nós, filhos do Rei Altíssimo, filhos do Criador, gerarmos a mesma realidade que Ele gerou quando tudo estava bagunçado em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, bagunçada, e Ele trouxe ordem. A grande resposta
para Goiânia, passa e ultrapassa qualquer agente público. A grande resposta para Goiânia e para qualquer lugar do mundo passa pelo dono do mundo e por aquilo que Ele fará em mim, através de vocês. Nós precisamos ser uma comunidade forte. Nós precisamos trabalharmos juntos. Nós precisamos estar unidos num propósito. O propósito de Deus é para as nossas famílias, eu vou repetir. O propósito e o chamado de Deus é para as nossas famílias. A visão que Neemias tinha sobre aquele lugar e sobre Jerusalém, não era somente sobre ele, era sobre as famílias, e era sobre a família dele, mas as outras famílias também. Nós precisamos romper com uma visão apenas local. Nós precisamos avançar para uma visão global. Nós precisamos entender que o reino ele é de Deus, não é nosso. Não é sobre o nosso nome, é sobre o nome de Deus em nós e através de nós. O muro de Jerusalém representa proteção, restauração e segurança que Deus quer trazer para as nossas casas e para as nossas comunidades. Quarto e último princípio que eu quero deixar a partir do texto de Neemias é que com Neemias nós precisamos aprender a sermos perseverantes. Co-criadores, cofundadores, sócios, são pessoas que andam pelo caminho da perseverança. Diga comigo, perseverança. Abram comigo em Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Diga comigo, furioso. Ridicularizou os judeus. Sanbalate, ele não apenas ficou furioso, ele fez algo pior, ele ridicularizou. Eu não sei o que você e eu estamos passando. Eu sei na verdade o que eu estou passando, eu não sei o que vocês estão passando ou que já passaram. E que muitas vezes serão adversidades frente à construção do muro, que é a nossa figura de linguagem para essa manhã. Mas o texto diz: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas, os poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frases judeus estão fazendo? Sanbalate, ele não apenas ridicularizou Neemias e aqueles que estavam com ele nessa empreitada, nessa cocriação, nessa reconstrução do muro. Sanbalate fez questão de expor, ridicularizar Neemias diante de todos os seus compatriotas, irmãos. É mais ou menos o que aconteceu com Jesus. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com o apóstolo João, o que aconteceu com tantos outros que foram e continuam sendo perseguidos por causa do Evangelho. E aqui aconteceu a mesma coisa. O que aqueles frases judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Ele estava tirando onda com a cara de Neemias e dos outros. Vocês estão achando que vocês vão reconstruir o muro com um dia? Vocês estão achando que vocês são quem? É mais ou menos isso. É mais ou menos aquela história de Jesus, quando Jesus volta para a comunidade em que ele foi criado, e que as pessoas começam a dizer assim: ah, mas esse aí não é filho do José, o carpinteiro? Não tem como. É mais ou menos se eles dissessem: não tem como sair coisa boa desse menino. Irmãos, eu estou aqui nessa manhã para dizer que o que Deus nos fez é um pouco menor do que Ele, mas Ele soprou em nós a natureza dEle para dizer que, ainda que as pessoas que estão perto de nós ou que estão longe de nós não acreditem em nós, existe um Deus que acredita em nós. Existe um Deus que está me chamando e te chamando todos os dias para ser sócio dEle. É o dono quem está te chamando para ser sócio. Meus irmãos, quando o dono chama, não tem ninguém no meio do caminho que vai atrapalhar o dono de te colocar como sócio na mesa dEle. Podem vir outros colaboradores da empresa, podem vir os adversários, podem tramar contra você. Se o sócio fundador diz: eu quero o Marcos como sócio, ele vai sentar na mesa como sócio. A verdade do Evangelho é essa. O texto continua dizendo: será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas, irmãos? E o texto continua dizendo, no versículo 4: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, complementou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. E o que Neemias fez, irmãos? O que Neemias fez? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldições, ou as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Enquanto há adversidade,
enquanto os perseguidores, enquanto os intrusos tentam diminuir o propósito para o qual Deus nos chamou, para sermos parceiros dele, nós permanecemos e perseveramos olhando para aquele que é dono de tudo. Nós deixamos ele ser o juiz das nossas causas. Talvez tenha alguns aqui que estão com causas que estão diante da justiça humana, e eu preciso dizer nesta manhã, por que não você colocar esta causa diante da justiça celestial? Por que não você continuar andando dizendo: Senhor, toma conta deles, toma conta daqueles adversários, toma conta das adversidades, mas enquanto isso, eu vou continuar reconstruindo o meu muro. Enquanto isso, eu vou continuar sendo um co-criador do muro de Jerusalém da minha história. Enquanto isso, Senhor, me fortaleça. O texto continua dizendo: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente o quê? Dedicado ao trabalho. Fala comigo: totalmente dedicado. Sabe o que é totalmente dedicado? É totalmente comprometido. Totalmente dedicado é alguém que entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Segundo, que entendeu a sua identidade em Deus. Terceiro, que se comprometeu em ter uma resposta ao nível daquele que é o dono de tudo para aquele projeto. É tempo de eu e vocês não desistirmos, mesmo diante dos desafios. Mesmo quando as adversidades, os problemas e os dias maus chegarem, nós não desistiremos e não acharemos que deixamos de ocupar a posição de sermos co-criadores com Ele. Porque o convite é dele. Foi Ele quem sonhou conosco. Por isso nós precisamos continuar confiando naquele que é soberano sobre todas as coisas. Naquele que tem o governo, tanto para o sim quanto para o não, nas suas mãos. Eu te convido a se colocar de pé no seu lugar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz esse texto. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim, vou repetir. Digo a verdade a vocês, é o próprio Cristo dizendo: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para a presença do Pai. Esse versículo aqui, eu não sei para vocês, mas ele assume no meu coração um impacto muito grande. É sobre o próprio Cristo, na sua jornada final, ele dizendo e entendendo: olha, eu cumpri a minha missão para esse momento e para esse estágio da história. Eu estou prestes a ir, mas eu quero dizer para vocês que as obras que eu já fiz, vocês poderão fazer. E daí logo em seguida ele diz: na verdade, por eu estar com vocês, vocês poderão fazer obras ainda maiores. Aqui não é Cristo dizendo: vocês serão maiores que Deus, porque ninguém pode ser maior do que Deus. Ele é único, Ele é suficiente. Colossenses capítulo 1 fala sobre a soberania de Cristo. Não existe nenhum lugar no mundo que Deus não possa dizer: é meu. Não existe nada que Deus não possa dizer: é meu, fui eu quem criei, fui eu que dei nome. Mas na sua onisciência, Ele resolveu contar comigo e contigo para a história. E ao contar comigo e contigo para a história, Ele resolveu fazer algo ainda mais gracioso para mim e para vocês, que é nos convidar para construirmos essa história no mesmo nível, e algumas vezes no nível maior do que aquilo que Ele fez aos olhos humanos naquele estágio que Ele esteve. Porque o que Ele faz maior do que aquilo que Ele fez naquele estágio, é porque Ele faz operando Ele mesmo dentro de nós. Não é sobre a nossa própria força, é sobre a nossa própria consciência e a nossa própria habilidade. Mas é sobre atender ao chamado com a resposta ativa, de que nós queremos ser co-criadores com Deus nesse tempo.